Olá meninos, hoje eu vou fazer a correção das atividades para a sala da aula 9, números racionais. Primeira questão. Uma fração unitária é uma fração da forma 1 sobre n, em que n é um número natural. Uma fração escrita como soma de frações unitárias é denominada como fração egípcia. Por exemplo, 2/3 é igual a 1/2 mais 1/6. 5 onzeavos é igual a 1/3 mais 1/9 mais 99 avos. Ou seja, ele está me dizendo que se eu pegar a soma de duas frações, o resultado vai ser uma fração que ele chama de fração egípcia. Assim, a soma de 1/3 mais 1/8 mais 1/60 é a representação egípcia de qual fração? Em uma soma de frações com denominadores diferentes, eu vou precisar tirar o MMC. Eu expliquei para vocês alguns casos que a gente não tem necessidade de tirar o MMC. Porém, esses denominadores aqui, eles não se encaixam em nenhum desses casos. Que é quando os números são primos, eles não são primos, né? Pelo menos o 8 e o 60 não é primo. Quando eles são múltiplos, 8 não é múltiplo de 3, então eu já anulo. Quando eles são primos entre si, não é o caso, porque tanto 8 como 60 dá para dividir por 2, né? Eles têm divisores em comum, então eles não são primos entre si, não são vizinhos, então eu tive que tirar o MMC. Para isso, eu fiz a decomposição em primos, ela está aqui do lado, certo? 3, 8 e 60 eu comecei fazendo a divisão por 2, 3 não dá, repetir, 8, 4, 60, 30. Continuei por 2, 3 não dá, repetir, 4 deu 2, 30, 15. Continuei por 2, 3 não dá, repetir, 2 deu 1, 15 não dá, repetir. Fui por 3. 3 por 3, 1. 1 já era 1, repetir. 15 por 3, 5. Agora eu vou por 5, o próprio 5, 1. Multipliquei todos os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, o meu MMC é 120. Trouxe o 120 para cá, coloquei no lugar do 3, 8 e 60. Agora, eu vou fazer o restante da nossa operação. 120 dividido por 3 dá 40. 40 vezes 1, 40, repetir, o mais. 120 dividido por 8 dá 15. 15 vezes 1, 15. Repetiu mais. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou somar o numerador. 40 mais 15, 55. 55 mais 2, 57. E eu repito o 120. Eu sei que para algumas pessoas vai ser difícil enxergar que essa fração, ela não é irredutível, certo? Mas aí eu quero que vocês lembrem lá nos critérios de divisibilidade, certo? Primeiro que não tem essa resposta, porque eu tenho na letra A 71 120 avos, na letra B 3 71 avos, na letra C 17 60 avos, letra D 19 40 avos e letra E 17 30 avos. Então eu já percebi que eu não tenho essa resposta. Certo? E eu não tenho essa resposta por quê? Porque essa fração, ela não é irredutível. Dá para me simplificar. Tia, eu não estou enxergando nenhum número. Vamos relembrar os critérios de divisibilidade. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é par. 57 não é par, então não dá. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos resulta no número divisível por 3. 5 e 7, 12. 12 é por 3, então 57 também será. 1 mais 2, 3, mais 0, 3. 3 é por 3, então 120 também é. Então, eu já percebi aqui, pelos critérios de divisibilidade, que tanto 57 como 120 serão divisíveis por 3. 57 dividido por 3 dá 19. 120 dividido por 3 dá 40. Agora sim, essa fração ela é irredutível. 19 40 avos e a resposta é a letra D de dado.
Questão 2. Pitágoras estabeleceu a seguinte relação entre as 7 notas musicais e os números racionais. Ele me deu uma tabelinha com as notas musicais e com os números correspondentes às notas. Para encontrar o número 16/27 avos relativo à nota Lá, multiplica-se 2/3, que é o correspondente da nota Sol, por 8 nômos. Assim, para obter 3/4 relativo à nota Fá, deve-se multiplicar 64/81 avos da nota Mi por. Ou seja, ele está dizendo que ele pegou a nota Mi, 64/81 avos, multiplicou por alguém e deu exatamente 3/4, que é o relativo à nota Fá. Então, eu coloquei aqui 64/81 avos, vezes um número que eu não sei quem é, eu chamei de X, é igual a 3/4, porque ele disse que multiplicando 64/81 avos por alguém, deu 3/4, né? Então, resolvendo essa equaçãozinha, 64/81 avos está multiplicando X, vai passar dividindo. X é igual a 3/4 dividido por 64/81 avos. Eu posso escrever assim, certo? Utilizando a barrinha. Se você quiser, você poderia ter colocado aqui também os 2 pontinhos, certo? Divisão de frações. Repito a primeira. Troco a divisão pela multiplicação. Inverto a segunda, que é o caso aqui, 64/81, eu inverti e ficou 81 por 64. Agora, eu tenho uma multiplicação, certo? Tem uma multiplicação. Resolvendo essa multiplicação, X é igual a 3 vezes 81, dá 243. Dividido por 4 vezes 64 dá 256. Se você observar, a gente já tem aí, né, no item C, essa resposta, 243 e 256 avos. Questão 3. Faça o que se pede a seguir. Item 1. Para que a fração 3/8 não se altere ao multiplicar seu numerador por 5, deve-se somar a seu denominador. Letra A, 7 unidades. Letra B, 15 unidades. Letra C, 24 unidades. Letra D, 25 unidades. E letra E, 32 unidades. Então, qual é a ideia? Não sei se vocês lembram, eu vou relembrar aqui um pouquinho sobre equivalência de frações, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui no item 1, certo? A fração que ele me deu, que é 3/8, certo? Se eu multiplicar o 3 e o 8 por algum número, tipo pelo 2, viu? É só um exemplo. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. Essa fração, ela não se alterou, certo? Ela continua sendo uma fração equivalente. Por que ela não se alterou? Porque se eu simplificar aqui pelo mesmo 2, né, vai dar a mesma fração anterior. 6 por 2, 3. 16 por 2, 8. Então, qual é a ideia? A ideia é que sempre que eu for multiplicar ou dividir alguma fração, eu tenho que usar o mesmo valor. Então, ele disse que é multiplicar o numerador por 5. Se eu multiplicar o numerador por 5, 3 vezes 5 vai dar 15. Só que o meu denominador, ele não quer multiplicar por 5. Ele quer que eu some algumas unidades a ele e ele quer saber quantas unidades vai ser. Para ficar mais simples da gente descobrir essa quantidade de unidades, eu vou multiplicar o 8 também por 5, que vai dar 40. Se eu multiplicando o 8 por 5 deu 40, eu vou pegar esse 40 e subtrair o 8 que eu já tenho. Vai dar um total de 32. A letra E. Item 2. 18 quadradinhos iguais são construídos e sombreados
como mostra a figura a seguir. Qual fração da área total é sombreada? Ou seja, se ele me disse que ele tem 18 quadradinhos, eu já sei que aqui no item 2, o meu denominador vai ser 18. Por que eu sei isso? Porque 18 é o total, né? E sempre o meu denominador é o total. A área sombreada, se você observar, eu tenho alguns quadradinhos que eles estão pintados, né, sombreados completamente, que são 3 quadradinhos. E eu tenho outros quadradinhos que eles estão só a metade, certo? Que são 10. Então, se eu tenho 10 quadradinhos só metade, significa que eu tenho 5 completo, né? Você poderia até contar. Então, 5 completo com 3 completo dá um total de 8. Então, eu tenho uma fração 8/18. Ah, Jane Gleice, não tem essa resposta. Não. Por que não tem essa resposta? Porque essa fração não é irredutível, eu tenho que simplificar. Simplificando aqui por 2, vai dar 4 nonos, né? 4 nonos. Essa resposta 4 nonos está na letra B de bola. Quarta questão. Calcule o que se pede a seguir. Item 1. 3 números pares e consecutivos têm por soma 90. A divisão do menor deles por 7 dá um quociente igual a. Ou seja, se eu tenho 3 números pares, né? Se eles são consecutivos, você vai ter que lembrar que para um número par ser consecutivo, eu tenho que aumentar 2. Por exemplo, eu tenho o número 2. Para mim chegar ao próximo número par, que seja consecutivo ao 2, é o 4. Então, aumentou 2 unidades, certo? Então, o que eu vou perceber aqui? Eu vou perceber que eu não sei quem são esses números. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um número desse. E eu vou colocar aqui o x. Eu vou dizer que eu tenho um número que ele é x. Então, eu vou pegar um número que seja maior que x, que no caso vai ser x mais 2. Por que x mais 2? Porque x é um número. Para que o consecutivo de x seja um número par, eu vou ter que aumentar 2 unidades, né? E eu vou pegar o próprio número que ainda é x e vou somar também com x menos 2. Por que x menos 2? Porque o número que está antes de x vai ser ele menos 2 unidades para poder ser par. Então, é como se eu dissesse assim, eu peguei o número 4, um exemplo bem básico, peguei o 4. Se eu aumentar 2 unidades, eu vou para o 6. Se eu diminuir 2, eu vou para o 2. Então, os números seriam 2, 4 e 6. Então, essa é a ideia. Como eu não sei quais são esses números, eu escrevi assim. E isso, óbvio, vai ter que ser igual a 90. Certo? Porque ele disse que tudo isso vai ser igual a 90. Resolvendo essa continha, eu tenho que x mais x, 2x, mais x, 3x. Esse 2 é positivo, esse é negativo, eu posso cancelar. E tudo isso é igual a 90. O 3 está multiplicando o x, passa para o segundo membro, dividindo o 90. 90 dividido por 3 deu um total de 30. Agora eu vou pegar aqueles números que eu criei e vou substituir. Lembrando que o primeiro número eu falei que era esse aqui, x, está aqui o valor dele. O valor dele é 30. O segundo número eu falei que era x mais 2. Né? Então vai ser 30 mais 2, que dá 32. E o terceiro número eu falei que era x menos 2. Então, é 30 menos 2, que dá 28. O que a questão quer? A questão quer o menor número, certo? Ele disse que quer aqui que a gente pegue o menor número e divida ele por 7. O menor número é 28.
28 dividido por 7 dá um total de 4. Essa é a nossa resposta e está no item C de casa. Ainda na quarta questão, item 2. Dividindo-se um número por 19, obtém-se quociente 12 e resto 11. O resto da divisão deste número por 15 é: letra A, 10, letra B, 11, letra C, 13, letra D, 14 e letra E, 15. Ou seja, eu não sei que número é esse. Então, o que eu fiz aqui? Eu armei o algoritmo da divisão. O número que eu não sei quem é, dividido por 19, tem como resultado, que é o quociente 12, e o resto 11. Eu não sei se vocês lembram, mas lá, desde o 6º ano, a gente começou a estudar as propriedades da divisão, né? E a propriedade da divisão diz que se eu multiplicar o quociente pelo divisor e somar com o resto, vai dar o meu dividendo. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou multiplicar 12 por 19, né? Eu já fiz essa multiplicaçãozinha à parte, dá 228, mais 11, que é o resto, dá 239. Então, eu acabei de descobrir que o número que eu quero é 239. E eu vou dividir esse número por 15, porque foi o que a questão me disse. Então, eu vou pegar aqui o 23. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 23? Uma vez 15. 15 para 23. 8, baixo o 9. Então, agora eu tenho 89. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 89? 5. 5 vezes 15, 75. 75 para 89 dá um total de 14. Não tem mais ninguém para baixar. Esse é o nosso resto, né? Nosso resto, e ele está aí no item D de dado. Questão 5. A estatura de um adulto do sexo feminino pode ser estimada por meio das alturas de seus pais pela expressão, abre parênteses, y menos 13, fecha parênteses, mais x dividido por 2. Considere que x é a altura da mãe e y a altura do pai, em centímetros. Somando-se ou subtraindo-se 8,5 centímetros da altura estimada, obtém-se, respectivamente, as alturas máximas ou mínima que a filha adulta pode atingir. Segundo essa fórmula, se João tem 1,72 m de altura e sua esposa tem 1,64 m, sua filha medirá no máximo. Ou seja, eu vou substituir nessa expressãozinha, né, para poder a gente fazer esse cálculo. Se caso eu quero a altura máxima, eu vou somar 8,5. Se eu quero a mínima, eu vou subtrair 8,5. A questão pede a máxima, então no caso nós vamos somar. Então eu tenho aqui, né, a formulazinha, né, essa expressãozinha para fazer essas medições. Como o y é a altura do pai, ele tem 1,72 m. Lembre-se que a fórmula está em centímetro, então eu transformei 1,72 m para 172 centímetros, menos 13, mais o x é a mãe. A mãe tem 1,64 m, eu transformei para centímetro, ficou 164. Tudo isso dividido por 2. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver são os parênteses. Então, vai ficar 172 menos 13, 159, mais 164, dividido por 2. Vou fazer essa sominha, né, que dá um total de 323, dividido por 2. Essa divisão eu fiz à parte, certo? Não dá uma divisão exata, né? Dá uma divisão com o número quebrado, com o número decimal. Então, 323 dividido por 2 dá 161
inteiros e 5 décimos, né? Como ele pediu a altura máxima, eu vou somar com 8 inteiros e 5 décimos. Por que eu estou somando? Porque ele quer o máximo. Se ele quisesse o mínimo, eu iria subtrair. Somando, dá um total de 170 centímetros. Ou seja, a filha deles terá no máximo 170 centímetros. Porém, a resposta ela está em metros. Então, para transformar 170 centímetros em metros, eu vou andar as casas decimais, né, com uma tabelinha que a gente já viu antes. 2 casas, né, porque de centímetro para metro eu vou andar 2 casas, então vai ficar 1,70 metros. Essa é a resposta, está na letra A. Bem, essa foi a correção aqui das nossas atividades propostas da aula 9. Bons estudos e até a próxima.